Companheiros. Bom, como ficou sobre a minha responsabilidade, e eu estou apresentando aqui a avaliação de políticas públicas sobre o Plano Nacional de Logística de Transporte, PNLT, integração modal e mobilidade. Já está impresso, a gente já fizemos questão de distribuir aí a todos os companheiros, e eu quero resumir aqui, senhor presidente, como é de conhecimento de todos, segundo as normas do nosso regimento, avaliamos no ano passado as políticas públicas sobre o Plano Nacional de Logística de Transportes. Em razão da complexidade e do grande volume de informações produzidas, só foi possível concluir o relatório sobre esse trabalho para deliberação agora, no início de 16. Procuramos sintetizar todas as informações encaminhadas pelos diversos órgãos envolvidos na logística de transportes, buscando abordar os diversos problemas enfrentados, terminando com uma gama de sugestões e recomendações endereçadas tanto ao Poder Executivo como também ao Poder Legislativo. No final das nossas atividades no ano passado, a Comissão de Serviços de Infraestrutura aprovou o relatório final de avaliação de políticas públicas em que pudemos estudar com mais profundidade o Plano Nacional de Logística de Transporte, o PNLT. Por envolvimento de muitos anos nesse segmento da logística, na verdade, desde o início do meu primeiro mandato como deputado federal em 1990, coube a mim a relatoria dos trabalhos por designação do presidente da Comissão de Infraestrutura, senador Garibaldi Alves, referendado pelos demais integrantes dessa comissão. A todos agradeço a confiança. Todos os detalhes estão inseridos nesse documento que os senhores e senhoras senadores receberam. Gostaria de fazer menção especial à equipe de consultores desta casa, principalmente aos senhores Marcos Kleber Ribeiro, Félix e também ao senhor Cícero Crispim Marques Feitosa, que nos auxiliaram de maneira efetiva para a realização desse trabalho e, com isso, alcançamos a sua plenitude. A avaliação, claro, além da minha equipe do gabinete também, e aqui o doutor Anderson, que nos acompanha nesse trabalho aqui na comissão. A avaliação do PNLT muito me chamou a atenção. Trata-se do pleno exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Conforme colocado nesse documento, avaliar uma política pública é, em verdade, investigar seus efeitos de modo real, com o propósito de fornecer insumos para a sua continuidade e eventual ampliação para a modificação de algum aspecto de sua concepção ou execução, ou simplesmente para subsidiar a decisão por seu encerramento. E assim o fizemos. Nesse sentido, foi estabelecida uma estratégia proativa de atuação que permitisse analisar e avaliar a política de infraestrutura de transportes, de modo a oferecer à sociedade uma visão qualificada da situação atual e das dificuldades do setor de transportes, aumentando a transparência e viabilizando o controle do cidadão sobre as ações governamentais. Os resultados que colhemos nos dão a exata dimensão de que é preciso agir. Afinal de contas, um sistema eficiente de transporte é uma necessidade econômica e social. Temos como certo que o desenvolvimento de um país está diretamente ligado à disponibilidade de infraestrutura de transportes. A qualidade e as dimensões dessa infraestrutura condicionam e fomentam as demais áreas da economia. Para fazer frente a esse conceito socioeconômico, somos forçosos a dizer que, infelizmente, senhor presidente, o Brasil, notório exportador de commodities agrícola e mineral, não dispõe de uma matriz de transporte equilibrada. Como já disse aqui em outras ocasiões, por razões históricas ligadas ao fomento da indústria automotiva, a matriz de transporte brasileira migrou do modal ferroviário e aquaviário para o modal rodoviário, ao longo do século XX, principalmente a partir dos anos de 1950. O desequilíbrio da matriz de transporte brasileira, a rigor, não significa que o modal rodoviário é apropriado e os demais modais inapropriados. Infelizmente, todos os modais possuem infraestrutura insuficiente no Brasil.
O modal rodoviário, que tem recebido desde os anos de 1950 a preferência dos investimentos, também é considerado insuficiente para as dimensões da economia nacional. Esse quadro de infraestrutura seguramente nos leva a enfrentar grandes dificuldades interna e, consequentemente, externa. Afinal, como todos sabemos, menos infraestrutura, menos competitividade e menos oportunidade. O resultado disso na cadeia da economia, senhor presidente, são custos mais elevados, é redução do poder de compra, é mais dinheiro para comprar menos alimentos. Acredito, senhor presidente, colegas, senadores e senadoras, que temos, então, uma boa ferramenta de trabalho para corrigir rumos, acertar detalhes importantes para que o Brasil possa, de maneira objetiva, voltar a avançar na sua infraestrutura, oferecendo uma logística eficiente e que nos recolocará no caminho da competitividade. O Brasil é grande demais, o seu povo é forte demais para estar nas posições inferiores nos mais diversos rankings internacionais. É assim que apresento o relatório, senhor presidente, e aqui também a gente faz as recomendações que não vou ler para não delongar demais, que são as principais sugestões que essa relatoria faz ao Poder Executivo. Aqui como adotar maior transparência e tornar mais frequentes e efetiva as reuniões do CONIT. E aí são várias, como também reduzir a carga burocrática para a operação da aviação de pequeno porte, priorizar a fiscalização no combate aos táxis aéreos clandestinos, harmonizar a política tributária aplicada aos combustíveis, a fim de incentivar a adoção dos modais mais econômicos. Então, são muitas recomendações e, por isso, então, nós aqui, ao agradecer, apresentamos esse relatório. Só ainda dizer que também aqui na comissão, senhor presidente, nós já realizamos uma audiência pública com as concessionárias. Isso que foi colocado aqui um pouco antes, a preocupação, principalmente hoje, nos financiamentos para que as concessionárias continuem a fazer os investimentos, ele é fundamental. E o BNDES, depois da crise, não tem dado uma resposta satisfatória àquilo que foi compromissado lá no passado. Então, por isso, acredito que teremos, daqui mais alguns dias, até fazer uma nova audiência para convocar novamente o BNDES, principalmente, talvez aí o Ministério de Transportes e o Ministério do Planejamento, para que a gente possa conversar um pouco mais sobre essas questões que, inclusive, o senador Moca colocou, porque se as empresas ganharem as concessões e ficarem aí, depois de que cumprir a meta dos 10%, começar a demorar na execução do restante, isso vai causar um prejuízo muito grande, principalmente no caso do meu estado do senador Blairo Maggi, da BR-163, que ali no trecho de Rondonópolis até Posto Gil, é o trecho que mais acontece acidentes frontais do Brasil, e nesse momento agora nós temos a colheita da soja, ou seja, a operação arranca-safra e com chuva. Então, uma estrada construída há 40 anos atrás, se ela não tiver uma manutenção efetiva e se as obras efetivamente não forem feitas, continuará sendo uma estrada da morte. E não é isso que a gente quer, claro, a gente está preocupado em produzir, mas também em salvar vidas. Reconhecemos que o trabalho das concessionárias, ele não é só melhorar a estrada, é toda uma prestação de serviço ao usuário. Nesse trecho do Mato Grosso, que são aproximadamente 800 quilômetros, está prevista a colocação de mais de 500 câmaras, fibra ótica ao entorno todo, também assistência ao usuário através dos acidentes, e aí é um aspecto que a gente precisa discutir muito, senhor presidente, em outro momento também, porque existe em alguns trechos de muito movimento, São Paulo, Rio de Janeiro, em que há muita fuga nessas áreas de concessões. E isso acaba dificultando, porque também outros pagam por essa fuga. Além do que hoje também, com um sistema de saúde relativamente deficitário, é comum, as pessoas têm um problema de saúde, vão para a rodovia concessionada para que a concessionária faça o atendimento médico, principalmente naqueles casos de partos, enfim, outras doenças mais graves que precisam de internamento, e a pessoa procura o hospital
não tem a vaga, então ele vai lá porque a concessionária é obrigada. Então, nós não queremos aqui estar defendendo a concessionária. Nós queremos aqui cobrar de todas as partes que execute aquilo que está no contrato. Aliás, outra luta que a gente tem discutido muito aqui é exatamente a estabilidade dessas concessões, né, a segurança jurídica. Inclusive tem uma PEC apresentada da minha autoria, que agora, inclusive, do nosso bloco foi encaminhado para que seja uma das prioridades a ser votada agora pelo Senado da República, nesse trabalho que o senador Renan está fazendo com todos os partidos e as lideranças. Então, portanto, está apresentado, senhor presidente, aqui o nosso compromisso, tanto com Vossa Excelência como presidente, como também com todos os pares, quando recebi essa missão. Muito obrigado. Em discussão, o relatório do senador Wellington Fagundes. Se nenhum senador... Presidente, só para cumprimentar o senador Wellington pelo relatório, pelo trabalho, um trabalho bastante extenso e que vem ao encontro daquilo que foi designado por Vossa Excelência e também o que a Casa pede, né, que nós apresentamos e fazemos uma análise sobre as políticas públicas. Então, eu quero cumprimentar o senador Wellington, toda a equipe dele que trabalharam para isso e que fica, então, a contribuição desta comissão para que possamos ter essa avaliação como um rumo, né, das coisas que precisam ser alteradas, modificadas para que as coisas funcionem. Muito obrigado, presidente. Senador, aqui. O senador Lazier. Também Lazier, com a palavra, o senador Lazier. Só para cumprimentar, porque, de fato, esse trabalho se torna uma referência e um documento para consulta. Também, durante a sessão que estamos realizando, fui manuseando e percebi que está muito bom trabalho. Cumprimentos ao senador Wellington. Em votação, o relatório do senador Wellington Fagundes. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão. Eu também quero, nesse instante, agradecer o trabalho feito pelo senador Wellington Fagundes e quero também agradecer àqueles que o ajudaram nessa tarefa, nessa missão, todos aqueles que foram citados por ele, a partir da consultoria do Senado, dos consultores que foram citados por ele, também os seus assessores, todos aqueles que colaboraram para esse trabalho que merece que nós possamos permanentemente promover uma reavaliação. É um trabalho não apenas volumoso, mas profundo, no sentido da avaliação de políticas públicas sobre o Plano Nacional de Logística de